neste tutorial eu vou explicar como você pode importar os arquivos do Adobe Illustrator, arquivos vetoriais, logotipos, entre outros, de forma mais simples aqui para o Cinema 4D. É uma dúvida que recebo com muita frequência, o pessoal tem muito trabalho para fazer isso. Eu vou explicar então o primeiro modo, que é o modo brusco, vamos dizer assim, antigo do Cinema 4D, trazer arquivos do Illustrator aqui para dentro. E dá muito trabalho para você conseguir dar extrusão e tal. Não tanto trabalho, mas é um processo demorado dependendo da quantidade de caminhos, né, que aqui no Cinema 4D são chamados de splines, mas a quantidade de vetores, vamos dizer assim, que compõem o logotipo ou o objeto 2D vetorial que você deseja trazer aqui e transformar em 3D. Então vamos ao modo clássico. Eu tenho aqui o escudo do Corinthians que eu vou transformá-lo em 3D, né? Trata-se de um objeto bem complexo, né? Cheio de pets e grupos e o caramba aí que compõem o escudo, e tenho também o do São Paulo. Eu vou criar, antes para explicar o modo clássico, um novo documento e vou pegar os símbolos aqui do Illustrator, os símbolos básicos aqui. Vou pegar esse da casinha aqui, por exemplo. Vou clicar, arrastar para cá, para minha área, aumentar aqui o tamanho e vou pelo menu controle do objeto e selecionar a opção Expand. Object in Fill, clico em OK. É como se eu tivesse acabado de criar um objeto, um logo aqui no Illustrator. Eu só posso exportar, ou melhor dizendo, o Cinema 4D só consegue abrir um arquivo .ai do Illustrator se ele for exportado em versão 8. Então você vai pelo comando File, Save, coloque um nome, eu vou colocar Casa versão 8 e clicar em salvar. Aqui nesta tela você vai selecionar Illustrator 8. Ele não, nenhuma outra possibilidade aqui ele importa. Você vai clicar em OK. Mostra esse aviso que alguns efeitos podem não ser convertidos corretamente para a versão anterior, mas tranquilo, clica em OK. Agora vou lá para o Cinema 4D, vou pelo comando File, Open, vou selecionar o arquivo, Casa versão 8, mostra este aviso de importação, a escala, se eu quero aumentar ou não, deixar no padrão 1, né, que é o tamanho original do arquivo, Connect Splines, aqui no caso os pets, os caminhos do Illustrator são chamados de splines aqui no Cinema 4D, mas é a mesma coisa, só para complicar mesmo. E clica em OK. Então ele importa aqui, só que é um objeto que não tem corpo nenhum. Então ele está aqui no meu painel de gerenciador de objetos. Eu simplesmente pego um Extrude, clico, seleciono o Extrude, pego essa casa e jogo dentro do Extrude até que a setinha fique para baixo. Agora ele ganha um volume e através das propriedades aqui do Extrude eu tenho a possibilidade de aumentar a extrusão, cria um material aqui, por exemplo, colocar uma casinha, vamos ver aqui em Color, colocar uma casinha aqui azul ou roxa, pega, joga ali, tenho todo o controle aqui de visualizar o objeto em 3D e renderiza, beleza, tá aí a casinha. Estou supondo assim que seja qualquer outro objeto. Até aí tranquilo, simples. Mas e se é um objeto com vários layers, com vários sublayers lá no Illustrator? Como no caso do meu logotipo. Eu vou pelo File Open e eu salvei aqui também, para exemplificar, o logo Backstudio no mesmo formato lá com a versão de exportação 8 do Illustrator. Que nem eu fiz no outro da casinha aí. Eu vou abrir aqui, mostra as mesmas opções, clique em OK aqui de boa, ele importou aqui. Agora você vê aqui que tem um objeto nulo com vários, na verdade 18 layers, na verdade sublayers lá do Illustrator que compõem este logotipo. Sem falar o que? Que ele ignora completamente as cores que são aplicadas. Imagine um logotipo mais complexo, que nem o logo aqui tem duas cores, né, que é o azul, o verde e aqui azul e verde aqui também essas tirinhas do lado do B aqui, e a folha que eu tive que fazer o seguinte, para importar para cá neste formato, eu tive que tirar completamente os detalhes do vetor. Neste caso aqui, ó,
O logo Back Studio tem as gotas d'água, tem o degradê, né? Tem detalhes na folha aqui também, tem o contorno, tem um sombreado. Nada disso eu deixei no documento, eu tive que deixar ele cru mesmo, só com uma cor ou duas, isso aí também não importa, mas sem sombra, sem efeitos da paleta Appearance para trazer para cá, fora que perdeu completamente. Aí que tá o pior aqui, ó. E se eu vou criar agora um extrude, beleza, eu não posso pegar tudo isso aqui, logo esse objeto nulo, e jogar lá para dentro, porque ele não faz a extrusão. Eu vou ter que fazer 18 extrudes, no caso que tem 18 aqui, imagine se tivesse mais, e fazer um por um, por exemplo. Eu vou duplicar, seguro o Ctrl pressionado, clique e arrasto um pouquinho para baixo, até a setinha ficar apontando para a esquerda, desse jeito, ele cria, opa, peguei errado aqui, Ctrl Z, no extrude aqui, ó, Ctrl, arrasta, ele cria uma cópia. Ctrl de novo, arrasta, ele cria outra cópia. E eu vou ter que fazer 18 vezes isso, ou clicar aqui, criar 18, e vou pegar pet por pet e vou jogar lá dentro, que aqui é chamado spline, né? Tem que pegar esse aqui, jogar aqui, pegar esse, jogar lá, e um por um, fora que eu ainda vou ter que criar o material para cada um, né? Por exemplo, criar aqui um amarelo, nada a ver, mas só de exemplo. Pegar e jogar aqui no B, ou por aqui, pegar no E e jogar por aqui, enfim. Tem que fazer tudo isso um a um, para que eu consiga finalizar. Imagine um logo cheio de detalhes, como no caso aquele do Corinthians. Mas agora, você vai aprender outra forma, um jeito mais prático, que você tem um controle melhor e que o resultado fica outra coisa. É bem mais fácil, bem mais prático até para logotipos ou vetores mais complexos. Eu vou voltar ao Illustrator e eu tenho aqui o escudo do Corinthians e o escudo do São Paulo. Eu vou trabalhar primeiro com esse do São Paulo. Um detalhe muito importante quando você criar ou for transferir, melhor dizendo, um objeto para o para o Cinema 4D. Você organize perfeitamente os seus layers, desta forma que eu vou explicar agora, né? Você renomeie certinho cada objeto que compõe o seu vetor, porque isso vai te auxiliar muito quando você levar dessa forma que eu vou explicar agora, que é através de um plugin para o Cinema 4D. Então, eu coloquei o nome, é só um layer, mas tem os sublayers aqui, eu tenho grupos, né, que aqui são as letras, né, as letras que compõem o C, o F, o P, eu coloquei tudo certinho. A única exceção que eu não coloquei aqui foram as estrelas, que está tudo como padrão PET. Agora já esse do Corinthians aqui, por exemplo, não tem nada, tá tudo bagunçado, né? Isso aqui eu teria que organizar primeiro, ó. Olha a quantidade de objetos que tem. Fora que tem grupos ainda, né? Dentro do grupo tem mais uma porrada aí, várias coisas. Eu tenho que organizar certinho para levar para lá, renomear certinho. Eu vou mostrar o porquê. Então eu vou pegar primeiro esse do São Paulo. Outro detalhe, quando você for salvar o arquivo, a única coisa, você pode salvar em qualquer versão do Illustrator, inclusive a CC 2014, nessa forma que eu vou explicar. Só que quando você salvar, eu vou colocar um escudo São Paulo 2 aqui, um exemplo. Você desabilite esta opção Use Compression, porque este plugin que vai importar este arquivo, ele faz a importação através de um arquivo PDF, né? Ele lê como um PDF. E se em alguns casos, quando o vetor é mais complexo, como no caso do distintivo do Corinthians, lá do emblema do Corinthians, ele dá um monte de probleminha que você vai ter que ficar corrigindo. Então você sempre desabilite, nessa situação, levar para o Cinema 4D o Use Compression, que é para deixar o arquivo menor. Você deixa ele de boa, só isso na hora de salvar, tranquilo. Feito isso, olha a dificuldade que você vai ter. Você vai acessar o painel Plugins, no seu provavelmente não tem, mas terá daqui a pouquinho. CV Art Smart, você vai selecionar este verdinho aqui. Eu vou explicar todos eles do que faz, mas só que eu vou explicar aqui primeiro o principal, que é o que eu mais uso, que o caso é o... Nem precisa usar os outros, na verdade, em algumas situações. Eu vou colocar aqui, ó, esse verdinho CV Art Smart Object. Eu clico, só que eu vou apagar, né? Primeiro eu vou apagar essa bagunça toda aqui,
antes de importar. Vou importar e vou configurar aqui a cena também. Vou só aumentar aqui que está no... Colocar o Anti-Aliens Best, né? Habilitar o Multipass aqui. E Output, o tamanho aqui da cena, vou colocar como um HDTV Full HD, né? 1920 por 1080, só para ficar melhor aqui. Vou criar um plano também, já para facilitar. Clica aqui, cria um floor, um plano de fundo. Vou colocar uma cor aqui. Pode ser até esse amarelo. Amarelo não, né? Vou colocar um azul. Só que é o seguinte, eu vou fazer e vou criar a cor sólida. Vou pegar aqui na opção Texture, clica aqui, vou selecionar a opção Gradient. Na opção Gradient, eu vou dar um clique aqui. Isso faz com que eu entre no editor do gradiente. Esta primeira etapa aqui, eu vou colocar um cinza clarinho ou um azul clarinho. Vou colocar um azul clarinho aqui, puxado para o azul, vai, um azul bem clarinho aqui. Clica em OK. E esta última etapa aqui, vou colocar em um cinza, vai, um cinza meio tom aqui. E vou mudar de 2D U aqui para 2D Radial ou circular, melhor circular. Essa forma aqui, de boa. Vou habilitar a opção do Reflection para que o chão receba reflexo, só que eu vou deixar aqui em mais ou menos uns 18%, bem fraquinho o reflexo. Fecho, arrasto ali, tranquilo. Agora ele ficou desta forma porque ele divide 4 por 4 células, né? 4 células, no caso os quadradinhos aqui, e aplica, né? Fica na renderização, fica um efeito legal até, ó, na renderização aí. Só que eu quero que fique um único, né? Aquele círculo mesmo total no tamanho do plano. Então eu clico aqui na textura, aqui no painel de gerenciamento do material, né? Aqui dos objetos. Clico aqui e aqui eu tenho o modo de projeção, na opção Projection. Isso está no modo Flat, que faz esse tipo aqui. Eu só altero do Flat para o modo Frontal. Então ele aplica como um todo aí ao plano. Tranquilo, vamos lá ao que interessa então. Eu vou trazer então através do plugin aqui, CV Art Smart, vou selecionar a opção CV Smart Object. Esse verde. Clicou, ele cria aqui ao centro o objeto. Está aqui, ó, selecionado, ele já criou um objeto. É um objeto nulo, só que ele abre aqui as opções. Eu tenho o nome da empresa que distribui este plugin, que é a Cineversity. Está na versão 2.3, criada pelo Rick Barrett. Então aqui na opção Art, eu vou selecionar, clicando aqui nesses 3 pontinhos aqui, o arquivo .ai do Illustrator. Dá um clique aqui. Vou abrir aqui os símbolos. Os 2 escudos do Corinthians e do São Paulo eu vou disponibilizar nesta aula. Depois eu vou separar todos os outros que eu já fiz de quase todos os clubes brasileiros da primeira divisão e alguns da segunda divisão que eu fiz. Eu vou disponibilizar e colocar no site. Lá você pode baixar o pack completo com todos os escudos aí. Vou organizar primeiro eles. Semana que vem talvez eu já coloque para download. Eu vou selecionar então este do São Paulo, escudo do São Paulo. Olha aí o escudinho, que beleza. Já veio com as cores, tudo certinho. Só que você vai observar, eu vou ensinar você a mexer nas propriedades, né, do que o plugin auxilia. Eu vou diminuir um pouquinho só o zoom aqui, posicionar melhor e rotacionar para que você veja aqui o que acontece. Ó. Ele dá um espaço automático, que nem lá no Illustrator, tem os layers. Ele dá um espaço entre cada um por padrão para que você cheque a início se está correto a importação. Um espaço configurado pré-definido aqui, clicando aqui na opção Object, você tem aqui o espaço, que é o Path Spread. Ele está em 10 centímetros. Então se você colocar no valor 0, pressiona Enter, ele alinha perfeitamente. Só que acontece mais um problema neste tipo de vetor. Pode ver que fica essas riscas aqui estranhas aqui, esse tipo de malha aparecendo. O que acontece? Os objetos estão ocupando o mesmo espaço 3D, então está vazando um pouquinho ó, da parte branca para o preto, do preto aqui ó, entrando no branco. Eles estão ocupando o mesmo espaço. Você precisa de um espaço mínimo de separação entre esse monte de objetos, né? Monte não, até que são poucos aqui no escudo de São Paulo. Então, o Path Spread, você dá um valor
de 0,3 aproximadamente, pressiona Enter. Já nesta outra, olha só, já corrigiu o erro. Olha só que legal. Só que aqui você tem a opção do Extrude, ou seja, dar um volume, aumentar o corpo. Eu vou colocar aqui o valor em mais ou menos uns 30, vai? 30 centímetros, digitar aqui 30, pressiona Enter. E ainda você tem outra possibilidade aqui para que você consiga diferenciar mais ainda o seu trampo. Imagina que legal eu pegar essas letras e só as letras eu colocar um pouquinho mais para frente, aqui essas partes do escudo aqui vermelho, até o preto, um pouquinho a coisa para destacar do branco aqui. Eu tenho aqui na opção Caps a opção de Bevel, né? Aumentar o Bevel como tem em qualquer outro objeto, não precisa nem ser diretamente nesse plugin, mas tem essa opção Caps aqui como qualquer outro criado. Só que eu tenho a opção Layers, aí que está a importância de eu ter renomeado. Olha só os meus layers aqui, todos com o nome. Então facilmente eu identifico aqui, até se ocasionar um erro de sobreposição, alguma posição, como o do Corinthians, provavelmente vai dar uma ziquinha. Então eu tenho onde achar aqui, né, facilmente. E agora no caso aqui, eu vou colocar as letras um pouco mais para frente. Então eu vou começar aqui com o C. Eu tenho o offset individual aqui, no caso, posicionar para frente ou para trás, dar este espaço, recuo, né, ou aproximação do texto, o movimento dele ali dentro, para cada elemento, aqui tanto as estrelas como a parte vermelha. Então eu renomeei tudo certinho lá, facilita muito aqui. Então aqui, por exemplo, eu colocar um valor negativo, ele vem para frente. Então eu vou colocar um valor negativo aqui de menos 10. Então eu já copio este valor aqui, ó, seleciono, clico e seleciono aqui o valor, Ctrl C, vou lá no F, a mesma coisa, Ctrl V, vou no P, seleciono o offset aqui, Ctrl V, no S a mesma coisa, Ctrl V. Então as letras, todas elas já foram para frente dando destaque, diferenciando. Agora essa outra parte ali, fechar aqui, essa outra parte que é o preto superior, que no caso é isso aqui que eu renomeei, eu vou colocar um pouquinho só para frente para destacar do branco. Então eu tenho o preto superior, vamos ver aqui, ó, posso colocar ele para trás ou para frente. Colocar ele um pouquinho só, menos 3 ou menos, coloquei 10, né? Colocar menos 5. Só que ele, menos 5 é muito, vou colocar menos 3 mesmo. Só para que ele se diferencie um pouco aqui, ó, do outro branco. Pequeno volume ali, diferenciando do branco. E a mesma coisa agora eu vou fazer aqui com o preto lateral direita, que é no caso só o Ctrl V aqui mesmo que já está na memória. E aqui também Ctrl V. Ctrl V aqui. Então eu tenho todos eles já, ó. Quando bater a iluminação, até daí que eu vou ver a profundidade real que eu estou aplicando aqui. Olha só, o texto, tudo muito legal. Eu posso ainda até aumentar aqui, fazer um destaque na parte de trás do escudo, se caso fosse uma animação que o escudo vai virando desta forma aqui, com a câmera acompanhando. Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou só posicionar a parte de trás aqui, vou pegar a letra C aqui primeiro do outro lado, a letra C aqui, e eu vou e aumento o depth, ó. Ela vai fazer um recuo da letra, olha lá, ó, o C ali aparecendo. Colocar aqui o valor de menos 30, acho que, ou 30 aliás, valor positivo 30. Colocar no F aqui também o valor positivo 30. No P 30 e no F 30. Tranquilo, já fez isso aqui. Vou dar um destaque aqui também naquele preto superior, naquela parte preta superior. Colocar aqui menos 25, vamos ver se vai aparecer. Menos não, é valor positivo, aliás. 25. Não, foi muito. Diminuir um pouco aqui. Até aqui, ó. 6 só. O outro lá também. Colocar menos 30. Aliás, com menos na cabeça, é mais, é o valor 30 só. E aqui também. Olha só, então eu fiz o escudo perfeito dos dois lados aí. Olha que legal. Além de outros recursos que este plugin oferece. Eu vou mostrar agora com o escudo do Corinthians. Eu vou deixar aqui o do São Paulo. Eu vou só retirar a visibilidade dele.
que não atrapalhe na cena, e vou trazer o do Corinthians. Vou lá em File, aliás, Plugins, CV Art Smart e CV Art Smart Object. Abre outro, ele cria outro, ó, Object 1, vou clicar nos 3 pontinhos aqui e vou selecionar o logotipo do Corinthians, o escudo do Corinthians aqui. Cliquei, pronto, já trouxe para cá. Só que agora, olha só, eu vou tirar o zoom aqui. Olha o que aconteceu aqui. Como tem muito mais layers, ele deu um espaço muito maior entre os elementos. Então eu vou aqui na opção em Object, na propriedade Object, e vou reduzir o Spread. O Spread é a mesma coisa, 0,3, e pressiono Enter. Pronto. Olha só que beleza. Agora, aumento aqui. Aumento não, né? Tiro ele que estava encaixado no plano. Eu vou só posicionar corretamente aqui para visualizar. Pronto, olha aí o escudo. Só que aí, ok, vou até dar uma checada para ver se aconteceu algum BO aqui, alguma zica. Não, até que tá legal o escudo. Mas poderia ter acontecido algum problema aqui no escudo. Então, olha só no meu layer, como eu não renomeei nada lá, eu não coloquei nome de nada, tá tudo uma bagunça, tá todos como pet o nome aqui. Se eu quisesse achar, por exemplo, desse uma zica nessa cordinha aqui, nesse pedaço aqui, ficasse mais para trás, onde eu tenho a configuração independente de cada um aqui. Como que eu ia localizar isso aqui? Fala pra mim. Olha isso aí. Ó, como? Olha a quantidade de shapes. Ia ficar 2 horas aqui procurando para achar se tivesse ocasionado algum problema. Pode ver que é um vetor bem complexo, cheio de detalhes, né? E nem tão bem feito assim, porque esse aqui eu fiz para um esquema da Federação. Até teve um erro aqui, ó. Só que é um erro até que de boa. Não é bem um erro, né? Ele deu um volume a mais aqui nessa parte da bandeira aqui, mas é aí tranquilo, porque eu posso ainda transformá-lo, é claro. Ele perde as propriedades aqui, mas eu clico neste botãozinho aqui, ou pressiono C, ele se torna um objeto independente. Eu localizo clicando aqui e arrasto um pouquinho para fora. Agora vamos a outras características aqui. Por exemplo, pelo menu Object ainda, eu tenho esta opção aqui, ó. Reload. Reload é o seguinte: se eu vou lá no Illustrator e faço uma alteração, por exemplo, no logo do Corinthians, né, o que está visível ali, se eu faço uma alteração, mudo essa cor aqui para verde, para azul, né, supondo ser não nesse, né, mas um outro logo, salvo o arquivo, file save. Se ele já está aberto ali dentro do Cinema 4D, eu clico no botão Reload, ele carrega aquela informação. Então é como se fosse um Smart Object do Photoshop e do Illustrator, né, dos arquivos, dos programas da Adobe. Tenho o Open in AI, é que se o Illustrator não está aberto, eu clico aqui e ele abre este programa, este símbolo, no caso, ou logotipo, alguma coisa, no Illustrator, para mim. Então eu edito, salvei, ele já altera aqui, que é um link dinâmico. E a mais importante, Create Materials. Só que antes eu vou fazer isso com a do São Paulo. Eu vou tirar a visibilidade deste do Corinthians, vou voltar a visibilidade do São Paulo. Olha só. Com ele selecionado, é claro, Create Materials, ele vai criar os materiais para mim com as cores, inclusive se existirem cores Pantone. Ele está pensando aí um pouquinho para criar os materiais. Eu acho que eu nem cliquei, caramba, deixa eu selecionar. Eu selecionei o outro, né? Esse aqui, Create Materials. Pronto, ele criou para mim os materiais aqui todos, ó, das 3 estrelas, o amarelo só da mesma aqui, o vermelho aqui dessa parte, o preto e tal. Só que um detalhe mais importante também, que é o que? Imagine naquele do Corinthians que tem várias cores, tal, ou outro logotipo. Ele mostra as cores aqui, ó, com o nome que você colocou nos layers. Então eu sei qual que é a cor de cada um dos elementos. Aqui é o preto, esquerdo. Eu sei que esse aqui representa essa parte aqui. As cores é São Paulo Futebol Clube, ó, SPFC. Eu sei que cada um deles está representado aqui com a cor, é só alterar. Eles vêm com a cor chapada, é claro, o material vem chapado com a cor, mas com a cor exata. Porém, você pode aplicar, como já está aplicado, por exemplo, eu quero colocar no preto esquerdo isso aqui, eu quero colocar um reflexo ali. Eu só vou em Reflection, habilito aqui, coloco um valor menor, é claro, valor de 19,20 ali, fechou, já está aplicado.
preto daqui de cima também, posso fazer a mesma coisa. Reflection. Coloca um valor de 20, mais ou menos, Reflection. Já está aplicado. No vermelho aqui, que é esse vermelho aqui, Reflection. Ele tem o reflexo, né, do ambiente. E beleza, coloco 20 aqui. Tranquilo, e faço uma por uma das estrelas. Posso colocar também, vou até colocar para ver se fica bonito ali, que eu vou colocar uma iluminação. Pelo menos isso, tranquilo. Só já deu para entender o que esse plugin é capaz, né? Eu vou esticar muito não, que senão vai demorar, já tá demorando a aula, né? O pessoal tá reclamando que minhas aulas tá comprida. É mole, bicho? É mole não. Então agora eu vou pegar esse do São Paulo e vou habilitar também o do Corinthians aqui. O do Corinthians é a mesma coisa, ó. Você selecionou ele, que é o Object 1. Aqui você pode renomear também, né? Para ficar mais fácil. Vai lá em Object, Create Materials, ele vai criar os materiais do Corinthians ali, que compõe o Corinthians. Ele tá pensando, ó, criou o material. Só que aí que tá, ó. Ele criou as cores aqui, até que dá para identificar que são poucas cores e tal. Mas tudo com o nome de pet, até você achar vai ser complicado. Então eu vou colocar aqui, vai colocar o do Corinthians para cá, pegar o do São Paulo, colocar um pouquinho para lá, vou posicionar melhor a câmera aqui, mais ou menos aqui, aqui tá beleza, só um pouquinho mais para cá, mais para cá, estacionar aqui a bagaça. Aí, vamos fazer nem uma chamada, aquele bagulho, só um efeito não animado, né? Só um exemplo aqui. Pegar um texto aqui, Mograph, Motext, colocar só o X, né? São Paulo versus Corinthians, selecionar uma fonte, pode ser uma Arial mesmo, só de exemplo. Vamos ver aqui. Arial Black. Subir aqui um pouquinho, puxar ele um pouquinho para frente. Tal, colocar o material aqui, pegar o amarelo. Vamos ver se vai ficar bom esse amarelo aí. Posicionar, pegar o escudo São Paulo, ferramenta de rotação. Rotacionar para cá, pegar o do Corinthians, rotacionar para lá. Não estão perfeitamente aliados, até que estão. Mais ou menos aqui. Posicionar melhor, vamos ver renderizar. Não tem iluminação, né? Preciso colocar uma luz para bater uma sombra. Olha só que bonito já o efeito. Só que eu preciso colocar uma luz. Vou lá, crio uma luz. Assim fez a luz. Clico aqui. No início eram trevas. Coloco a luz para cá. Arrasto para cá. Coloco aqui. Podia colocar uma luz que eu tenho aqui, que é do Grayscale Gorilla, que é um pack que é pago e tal, que você tem algumas iluminações profissionais mesmo aqui para você criar. Você clica aqui, ó, por exemplo, nessa aqui, ó, Ring Light. Você clica, ó, eu vou só tirar o zoom, olha só a luz, a quantidade de iluminação que ele faz em cima. Olha só, vou renderizar. Olha o efeito que dá no barato. Esse aqui é um pack pago da Grayscale Gorilla. Ó, quer ver? É que aqui eu não habilitei a sombra, tem que habilitar a sombra da parada. Pera aí. Deixa eu habilitar aqui. Ring Light, tem no Basic. No Object Display, Ring Color. Deixa eu habilitar aqui primeiro a sombra dessa light aqui. Shadow None, vou colocar como Shadow Maps. Vamos ver aqui. Vamos ver a densidade diminuir um pouco. Vamos ver como é que vai ficar renderizado agora. Já deu uma sombrazinha melhor. Um pouquinho, né? Demora um pouquinho mais para renderizar, porque são várias sombras, né, sendo aplicadas ao mesmo tempo. E essa aqui eu vou voltar aqui. Pegar essa ring light aqui ainda. Vou fazer para cá, vou trazer para cá um pouquinho. E rotacionar assim. Subir mais um pouquinho.
ver as propriedades dela aqui, se tem alguma. Shadow Soft, câmera Standard On, Sim by câmera. Vou habilitar aqui, vamos ver. Vou pegar aqui mais próximo. Eu vou ensinar como instalar ainda, porque você vai ter esse plugin de graça. Então, pera aí, vamos ver como é que vai ficar o resultado agora. Tá renderizando, tem uns efeitos de sombra legal aqui, ó. Bem iluminada a situação, né? Olha só que legal que você aprendeu. Aqui, ó, com simples passos, os times também vão estar disponíveis, né? Olha só que legal, né? Dá pra você colocar os reflexos aqui, por exemplo, se você tem esse X aqui, fica aquela opção de reflexo, por exemplo, que eu coloco, opa, o chão não, meu filho, o X, que é o Motext. Você pode posicionar ele perto aqui, ó, por exemplo, do logo do São Paulo, supondo, né? Deixa eu renderizar aqui a parada. Algum outro detalhe, vamos ver se vai aparecer aí, desse jeito aí. Apareceu, ó, o reflexo do X aqui, por isso que eu coloquei o reflexo na textura, ó. Tá vendo o reflexo do X? Aqui, ó, interessante, né? Bom, então é isso aí. Fácil, né, o esquema, não tem dificuldade. Agora você vai aprender a instalar, tá na descrição da aula aí, para download, o plugin. É um plugin que ele é gratuito, só que você precisa fazer uma porrada de coisa lá no fórum, lá, se inscrever, as paradas que eles pedem lá, que o autor pede, que é esse maluco aqui, que é o site Cineversity, que é o Rick Barrett. E agora vamos lá então, você vai fazer o download dessa parada, fecha o Cinema 4D, não deixa o Cinema 4D aberto. Você vai pegar esta pasta aqui, ó, que está com formato zip, é uma pasta de 539 KB, só isso, e faz tudo isso. Você dá um duplo clique, tem esta outra pasta aqui dentro, CV Art Smart, você clica com o botão direito, não precisa nem descompactar quando é arquivo zip. Você clica com o botão direito, seleciona a opção copiar a pasta. Agora você vai aonde está instalado o seu Cinema 4D, diz colocar o C, arquivos de programa, pasta Maxon, Cinema 4D R15, ou a outra versão que você utilizar, 13 e 14 funcionam também. Pasta plugins e dá um Ctrl V, vai colar aqui, vai abrir, vai estar lá funcionando direitinho, perfeito. Então faça o download, está disponível aí na descrição da aula. E eu vou utilizar em futuras aulas já também, para facilitar umas animações aí mais avançadas um pouco. Olha só que legal, a gente pode até fazer uma com base nisso aqui, né, que é pegar colocar o X um pouquinho mais pra cá, colocar aqui na frente pra ver como é que fica renderizado. Fazer uma animação que nem a Globo faz, lá colocando os efeitos de vídeo, não sei o que lá. Dá pra tudo fazer aqui, cara. Eu vou explicar sobre V-Ray, o pessoal tá perguntando muito sobre a parada de renderização V-Ray aqui, vou explicar também. E tá aí o resultado. Espero que tenham gostado. Dúvidas, entre em contato através das redes sociais ou pelo formulário do site ou através dos comentários, é claro, aí do YouTube. A outra coisa, lembrando, já aproveitando, tem um pessoal que escreve para mim comentário nos vídeos, eu não consigo responder pelas configurações de privacidade que o usuário tem, porque a conta é vinculada com o Google Plus. Então, se ele não permite que escrevam na linha do tempo dele, muitas vezes chega o comentário para mim, só que eu não tenho a opção de responder porque não está habilitado na linha do tempo. Então, se eu não respondi, é porque foi isso, porque eu sempre respondo o pessoal que elogia ou que critica, qualquer coisa eu respondo. Se você não conseguiu contato, uma resposta minha, ou de qualquer um da equipe, você acesse a fanpage facebook.com/backstudio e mande a mensagem por lá que com certeza será respondida. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.